Olá, boa tarde. Fala-vos João Gomes. Hoje quero trazer-vos aqui uma rotina relativa ao tamanho dos textos, dos atributos dos pontos. Por atributos, entenda-se então a cota, o código e o número do ponto. Estes três atributos fazem-nos conhecer o ponto com o seu código, a sua cota e a sua numeração. Normalmente este tipo de texto tem uma dimensão que é escolhida pelo utilizador. No meu caso, eu normalmente uso para a escala 1-100 um tamanho de 0.125. Podem usar 0.10, podem usar 0.15, 0.13, 20, enfim, o que entenderem. Reportando-me apenas aqui ao meu caso, eu coloco 0.125 para a escala 1-100. Ao desenhar os pontos, eles terão que ficar exatamente com esse tamanho. Eu, por defeito, vou usar a escala Model 1 para 1, ok? E esta escala 1 para 1 é definida em termos do point mask. Por exemplo, quando eu venho aqui ao desenho, portanto, no Ribbon 2, eu quero na escala 100, quero que ele tenha este tamanho, 0.125 e Drawing Units 0.125, ok? Portanto, isto é o meu tamanho por defeito. Se por acaso quiserem usar .15, podem usar, mas isso é uma parte que vos compete a cada um. Ok? Vamos seguir então. Vamos recapitular. Portanto, aqui no 2 podem vir aqui ao Drawing Setup, ok? E podem vir aqui também ao Point Mask e aqui escolher a vossa máscara e o vosso tipo de ponto, o Layout ID. Portanto, aqui escolhem uma das que existem no programa para que esta apresentação aqui seja mais conveniente ou mais de acordo com as vossas escolhas, está bem? Para quem está a usar de momento já o Fill to Finish para fazer o desenho automático, eu posso ter ativado o desenho dos meus pontos usando a minha lista dos códigos, ou tabela de códigos. Aqui eu tenho definido o tipo de ponto que faz o meu tipo de símbolo com essa informação adicional. E esses pontos podem estar logo também aí para determinados grupos, como também podem ter as várias apresentações distintas, cada ter o seu layout ID diferente, ok? Eu não vou usar neste momento. E vamos então ao 3 para desenharmos os pontos. Vamos desenhar aqui os pontos e eu já vou aqui, normalmente uso o Duplicate para apagar e redesenhar, portanto Erase and Redraw. Este é o símbolo, é o tamanho que eu já tinha pré-definido no meu default e volto só a dizer também que aqui as decimais podem ter aqui 3, 2, 1 ou 0. Quem desenha automático também já tem essa pré-definição com o número de casas decimais. Por exemplo, as estações irão aparecer com 3, os restantes pontos irão aparecer com 2 e até podem ter alguns que não apareça nada. Outra questão muito importante quando desenham pontos é que este Locate on Real Z pode estar ativado ou desativado. Qual é a diferença? Se tiver Locate on Real Z, quer dizer que o vosso ponto vai ser desenhado na cota, ou seja, vai ser definido 3 dimensões para esse ponto. Se tiver desativado, o que é que vai acontecer? Essa cota, o ponto vai ser desenhado, ou os pontos vão ser desenhados todos à cota 0, independentemente da cota que ele tiver. Obviamente a cota mantém-se no ponto, essa informação não é perdida, é apenas desenhado à cota 0, fica tudo flat. Para quem vai desenhar, por exemplo, superfícies, isto convém estar ativado para que as vossas linhas 3D vos possam sair no espaço 3D. Se tiver 2D, podem depois passá-las a posteriori através dos pontos. Portanto, há muita situação que pode ser feita desta forma. Vamos lá então. Desenhar pontos. E eu sei que este tamanho que eu tenho aqui deverá estar a ponto 125. Eu vou aqui fazer um pequeno teste também convosco para que vejam os efeitos das questões práticas das coisas. Portanto, aqui eu sei que tenho 125 por defeito. Vamos fazer Enter e fazemos aqui teste. E este teste vai ficar aqui com o mesmo tamanho que eu tenho do ponto. Portanto, se repararem, é precisamente os 125 que eu pretendo. Está bem? Este texto está anotativo. Portanto, eu também posso trabalhar com ele anotativo ou não. Agora, vamos lá ver o seguinte. Como eu sei que a minha escala 1-100 vai me permitir fazer este texto, eu vou imprimir e sei que me vai sair a 0.125 e está correto. Mas vamos supor que este desenho é para um cliente e eu tenho que o entregar à escala 1.200 ou 1.500, tanto faz.
Mas eu vou optar por fazer na 1/200. Então quer dizer que o tamanho do texto deveria ser 0.125, que no caso é o dobro da escala 1/100. Se fosse A5, obviamente era 5 vezes o ponto 125. É óbvio que vai sempre aumentando este texto. E eu neste momento quero colocar o meu texto já por defeito com esse tamanho. E então vamos lá fazer o seguinte. Eu tenho aqui uma opção no 4, portanto vocês gerem todas as informações dos labels aqui e vou ao 4 e neste 4 que tenho aqui, obviamente, eu posso vir e fazer um resize point attribute, ok? Dou aqui o comando e tem duas opções. Ou faço escala ou faço por valor absoluto. Como eu sei que é duas vezes, poderia utilizar a escala e multiplico por 2. No entanto, eu vou usar o absoluto porque eu sei qual é o tamanho. Como este tamanho que está aqui já é 125, eu coloco ponto 25, está bem? Portanto, e faço OK. E ele pergunta se eu quero escalar também os símbolos, ou melhor, se quero os símbolos, se quero os labels ou se quero os dois. Eu diria que quero apenas os labels, ok? Vamos aos labels e agora ele pergunta quais e eu digo por números. Quais são os números? Todos. Ou all em inglês ou todos em português. E vamos lá esperar que ele faça este trabalhinho rapidamente para podermos seguir. E aqui está. Se repararem, já está o dobro do que eu tinha cá. Porquê? Porque este teste eu sei qual é o tamanho dele. Está bem? Como é que eu sei? Chego aqui, por exemplo, posso pôr ponto 25 e sei que está ok. Portanto, tenho este controle feito desta forma. Está bem? Portanto, isto há toda uma série de circunstâncias para as quais eu posso utilizar esta função. Pronto, por hoje é tudo para este tipo de explicação. Espero que tenham gostado. Até uma próxima.